Como a Suíça, um país tão pequeno, sem acesso ao mar e com menos de 9 milhões de habitantes, é um dos mais ricos do mundo. Com um produto interno bruto per capita impressionante de mais de 90 mil dólares, ele abriga cerca de 800 mil milionários. Isso significa que quase uma em cada 11 pessoas é milionária. Então, como esse país, inserido no coração da Europa, se tornou um ícone de riqueza e estabilidade econômica, transformando desafios em prosperidade. De bancos que são verdadeiros pilares da economia a indústrias de precisão, alta tecnologia e uma qualidade de vida que é referência mundial. É essa fascinante trajetória que vamos explorar hoje no Plenas Ideias, revelando os segredos por trás do chamado País Perfeito e sua máquina econômica que deixa outras nações com inveja. Mas antes, se fizer sentido para você, considere se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Assim você apoia o nosso trabalho e faz parte dessa comunidade. No século XVII, a Suíça era uma das regiões mais pobres da Europa, enclausurada, sem acesso ao mar, com impressionantes 70% do seu território coberto por montanhas e dividida em cantões com línguas diferentes: alemão, francês, italiano e romanche. Parecia improvável que se tornasse uma potência. Pequenos vilarejos dependiam de uma frágil agricultura de subsistência e a quase ausência de recursos naturais limitava drasticamente qualquer perspectiva de crescimento. Mas então, como essa transformação radical aconteceu? O primeiro passo decisivo foi a adoção da neutralidade. Após o Congresso de Viena, em 1815, a Suíça foi oficialmente declarada neutra, escapando assim das devastadoras guerras que assolaram a Europa, como as guerras napoleônicas e, mais tarde, a catastrófica Segunda Guerra Mundial. Essa posição única transformou o país em um imã para capitais de aristocratas e investidores internacionais, que viam no território suíço um refúgio seguro em tempos turbulentos. Durante o período sombrio da ascensão nazista, verdadeiras fortunas de toda a Europa encontraram abrigo nos cofres dos bancos suíços, especialmente nas cidades de Zurique e Genebra. O ano de 1934 marcou um ponto crucial com a introdução da revolucionária Lei Bancária, que estabeleceu o famoso sigilo bancário, garantindo privacidade absoluta aos seus clientes. Gigantes financeiros como o UBS e Credit Suisse se transformaram em verdadeiros imãs para fortunas globais, administrando somas colossais em total discrição. Mas a genialidade suíça não se limitou aos bancos. Já no século XIX, cidades como Basileia começaram a se destacar na produção de têxteis finos e relógios de precisão extraordinária, aproveitando uma mão de obra altamente qualificada. Dados históricos revelam que, já no ano de 1900, as exportações de relógios representavam nada menos que 10% de todo o comércio exterior suíço, segundo registros da Federação da Indústria Relojoeira Suíça. A criação do Banco Nacional Suíço, em 1907, trouxe uma estabilidade sem precedentes ao franco suíço, moeda que conquistaria respeito e admiração em todo o mundo. Apesar desses avanços, a pobreza nas áreas rurais persistia, e a Suíça precisaria de muito mais para se transformar na potência econômica que conhecemos hoje. Nos dias atuais, a Suíça se tornou sinônimo absoluto de prosperidade e eficiência. Com um produto interno bruto per capita que ultrapassa a marca impressionante de 90 mil dólares, ocupa o honroso terceiro lugar entre as nações sem litoral mais ricas do planeta, segundo dados recentes da Organização das Nações Unidas. O setor financeiro
é simplesmente espetacular. Zurique e Genebra administram impressionantes 28% de todos os fundos offshores globais, movimentando a colossal quantia de 7,8 trilhões de francos suíços, conforme relatórios da Associação de Banqueiros Suíços. Mesmo após o fim do sigilo bancário para não residentes em 2017, resultado de pressões internacionais lideradas por Estados Unidos e União Europeia, instituições financeiras como a UBS continuam atraindo milionários de todo o mundo. A recente aquisição do Credit Suisse pela UBS em 2023 criou um verdadeiro titã financeiro, que registrou lucros impressionantes de 1,76 bilhões de dólares apenas no primeiro trimestre de 2025. A Suíça mantém sua posição como um refúgio preferencial das grandes fortunas, abrigando incríveis 800 mil milionários, em uma população total de 8,7 milhões de habitantes, um número que desafia qualquer expectativa. Mas a economia suíça vai muito além do setor bancário. Sua indústria é um verdadeiro gigante, muitas vezes subestimado. Empresas farmacêuticas como Novartis e Rocher dominam o mercado global, com exportações que alcançam a impressionante marca de 44,7 bilhões de dólares em medicamentos. A tradicional indústria relojoeira, com marcas icônicas como Rolex e Swatch, junto com o setor de manufatura de precisão, representado por empresas como a ABB, geram bilhões em divisas. O setor manufatureiro representa surpreendentes 66,2% do produto interno bruto suíço, revelando que a Suíça é muito mais industrial do que aparenta à primeira vista. O comércio exterior é outro pilar fundamental dessa economia. A Suíça exporta quantidades impressionantes de ouro, alcançando a marca extraordinária de 78,4 bilhões de dólares, com os Estados Unidos absorvendo 16,5% dessas exportações, a Alemanha 11,5% e a China 9,5%. Apesar de sua condição de país sem litoral, o estratégico Rio Reno conecta a importante cidade de Basileia às principais rotas do comércio global, enquanto acordos comerciais com a União Europeia garantem acesso privilegiado a mercados essenciais. O franco suíço, reconhecido mundialmente por sua força e estabilidade, representa ao mesmo tempo uma bênção e um desafio para a economia nacional. Entre 2008 e 2011, sua valorização acelerada de 30% chegou a prejudicar seriamente as exportações, forçando o Banco Nacional Suíço a adotar a medida extraordinária de juros negativos de menos 0,75%, política mantida até 2022. Atualmente, em 2025, com juros em 0,25% e uma inflação controladíssima de 0,3%, a economia mostra um equilíbrio admirável, embora recentes sinais de deflação acendam alertas entre os especialistas. Outro pilar muito importante para a economia suíça é o sistema educacional suíço, que é a base que sustenta todo esse sucesso. Com investimentos maciços que totalizaram 28,1 bilhões de francos suíços entre 2021 e 2024, a Suíça forma mentes brilhantes em instituições de prestígio, como a ETH Zurique, onde o próprio Albert Einstein realizou seus estudos. 2/3 dos jovens optam por programas de aprendizagem vocacional, garantindo uma mão de obra altamente qualificada e inovação constante. As crianças suíças começam a aprender uma segunda língua nacional e o inglês,
a partir dos 8 anos de idade, refletindo o multilinguismo que é a marca registrada do país. Nos últimos rankings do PISA, a Suíça se mantém consistentemente entre os 10 melhores sistemas educacionais do mundo. A infraestrutura suíça é simplesmente exemplar. Seu sistema ferroviário, com índices de pontualidade que chegam a impressionantes 94%, conecta todo o país de forma eficiente através do Swiss Travel Pass, enquanto o monumental túnel de São Gotardo, o mais longo do mundo, simboliza a engenhosidade e capacidade técnica suíça. Porém, tamanha excelência tem seu preço. A Suíça está entre os países mais caros do planeta. Felizmente, os altos salários compensam esse custo. Em Genebra, o salário mínimo alcança a expressiva quantia de 24 francos suíços e 32 cêntimos por hora, um dos mais generosos do mundo, enquanto a renda média mensal gira em torno de 8.000 francos suíços. Mas, diante disso tudo, o que o futuro reserva? Será que a Suíça conseguirá manter o seu status de país perfeito? Projeções do Fundo Monetário Internacional indicam um crescimento moderado, de 1,3% para 2025. Modesto, mas estável. A nação enfrenta desafios significativos. O altíssimo custo de vida, com aluguéis em Zurique entre os mais caros do planeta, e o envelhecimento populacional, que reduz o consumo interno e exerce pressão deflacionária. Em 2024, 3 meses consecutivos de deflação acenderam sinais de alerta no Banco Nacional Suíço, preocupado com possíveis espirais deflacionárias. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você considera essencial para um país perfeito? E quais lições o Brasil poderia aprender com a experiência suíça para acelerar o seu desenvolvimento? Compartilhe o seu pensamento aqui nos comentários e se você gostou dessa análise profunda sobre a máquina econômica suíça, clique no botão de inscrição aqui embaixo, deixe o seu like nesse vídeo e aproveite para assistir ao conteúdo que está aparecendo na sua tela agora, onde exploramos como uma nova ferrovia pode transformar o Brasil em uma potência econômica. Te vejo lá.